verso, Isaías capítulo 6, versículo 1. Foi exatamente esse versículo que Deus falou no meu coração na segunda-feira à noite. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Pai, eu te peço que o Senhor manifeste o seu poder neste lugar, nesta noite. Eu peço que o Senhor manifeste o seu poder na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui na tua casa. Nós acreditamos assim, nós sempre acreditamos assim, que a nossa estada na tua casa, que a nossa entrada na tua casa não é apenas aquela coisa comum, rotineira, não é apenas aquela decisão. A decisão que nós tomamos, ela é inspirada, ela é motivada. Somos chamados, somos atraídos pelo teu Espírito, porque o Senhor quer falar ao nosso coração, o Senhor quer agir, quer nos libertar, quer nos tirar da situação que temos vivido. Então, que o teu nome seja glorificado, o teu poder seja manifesto nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que todos digam amém, graças a Deus. Me lembrei de um amigo que eu tenho, de longa data, um pastor. Esse pastor estava já há muitos anos num prédio alugado da igreja, muitos anos. E durante aqueles anos, a visão, o desejo, o sonho, sempre foi de comprar aquele espaço. Sempre foi de comprar. Eu me lembro, sei lá quanto tempo atrás, numa conversa informal, numa visita que eu fiz para aquele pastor, estávamos conversando, eu falei assim: rapaz, por que você não compra um lugar assim, assim, assim? Por que você não vai para outro lugar? E aquele irmão, aquele pastor dizia assim: não, aqui que nós vamos, Deus vai nos dar esse lugar, Deus vai nos dar essa terra. Eu já declarei isso, já tomei posse, já fiz tudo que a gente é estimulado a fazer. E o tempo foi passando, o aluguel daquele espaço, pela localização, era muito caro, era um desafio, todo mês pagar aquele aluguel, né? Mais ou menos como é para nós hoje pagar o aluguel da Igreja do Recreio. E aquele homem ali, aquele irmão muito querido ali, o tempo foi passando, e tanta dificuldade, até que chegou um momento que a igreja teve que sair daquele lugar. E eu me lembro que aquele pastor, uma vez que eu estive com ele, ele falou para mim assim: Miguel, e eu sempre bati assim, poxa, vamos achar um outro caminho. Ele falou para mim assim, com muita firmeza: Miguel, o diabo não vai me tirar, não vai nos tirar deste lugar. E eu digo para você que eu, no impulso, diante daquela palavra, eu disse assim para aquele colega: claro que não, mas Deus pode tirar a igreja daqui. O único que pode tirar a igreja desse lugar, eu disse, é Deus. Porque na cabeça dele era vontade de Deus que a igreja ficasse ali. A igreja teve que sair, Deus abençoou tremendamente, Deus realizou milagres. A igreja não tinha condição nenhuma, não tinha dinheiro nenhum, não tinha reserva nenhum, e por causa da saída da igreja daquele lugar, a igreja teve condições de comprar um prédio, reformar, estabelecer a igreja num bairro excelente naquela cidade, num lugar apropriado, e foi uma grande vitória. O problema é que aquele colega não tinha tirado o seu sentimento daquele lugar. O prédio onde a igreja se reunia logo foi demolido, e foi
construído um prédio. E um ano depois, 2 anos depois, sempre que eu visitava aquele colega, ele dizia assim: vamos passar lá onde era a igreja. E ele passava lá comigo, andando, e dizia assim: puxa vida, eu não entendo porque que Deus nos tirou desse lugar. Quanto que eu profetizei, quanto que eu declarei. E essa perspectiva, esse sentimento, aquele pastor não conseguia lidar com aquela perda, embora Deus tivesse feito uma grande obra na vida dele. Então, nós temos uma questão, irmãos, que é: como é que você vê, como é que você entende, como é que você discerne as coisas que acontecem com você? Como eu digo, como eu disse, tem muita gente que não, o diabo, não que o diabo. Como é que nós, os crentes, muitas vezes, sempre estamos deixando Deus de fora dos nossos acontecimentos? Aí Deus diz assim: olha, não cai um fio da tua cabeça sem que Deus tenha conhecimento, sem que Deus permita. Aí você lê a Bíblia, aí no dia que veio a anjada toda, os anjos todos numa reunião com Deus, aí veio o diabo. Aí Deus fala para o diabo assim: ei, diabo, o que tu está fazendo? De onde você vem? Eu vim de dar um rolê na terra, eu vim de dar uma volta na terra. Aí, não sei por que razão, só Deus o sabe, ele falou assim: ei, viu lá Jó? Cabra bom, que me teme. Aí foi planejado a sutileza do diabo. Mas também, poxa, Jó tem que ser mesmo, ele está protegido, abençoado, milionário, está bem de vida, família, filha bonita, filhos habilidosos, ele está, claro. Aí Deus, ele fez uma sugestão que Jó era fiel por causa das coisas que Jó tinha, por causa da bênção de Deus na vida dele. Aí o diabo fala: bom, toca nele. Então, nós sabemos disso, que para o diabo chegar na sua vida, quem é de Jesus aqui, diga: graças a Deus eu sou de Jesus. O diabo não pode chegar na sua vida e fazer o que quiser. Tem que bater na porta do Todo-Poderoso para saber se pode. Tem que pedir autorização. Por isso que na minha vida e na sua vida, praga nenhuma chega na nossa tenda. Ele é aquele que nos guarda. Então, mas aí nós começamos, e apesar desses entendimentos ou não, desta fé ou não, nós começamos a dizer assim: não, mas por que isso, por que isso, por que isso? Não, mas eu não aceito perder isso, eu não aceito essa crise, eu não aceito essa dificuldade. Mas Deus tá fazendo uma coisa nova. E eu disse aqui na terça-feira, o que me chamou a atenção foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu não sei por que o escritor não foi mais preciso, né? Um mês depois, no ano que morreu o rei Uzias, está dizendo o profeta Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Várias vezes eu me perguntei por que a alusão a morte de Uzias. Porque assim como em outros textos está escrito assim: no ano tal, no ano X, eu tive essa experiência com Deus. No ano tal do calendário de não sei quem, eu entrei no templo, bababá, eu vi o Senhor. Por que a menção de no ano em que morreu o rei Uzias? Então, quantos dias, quantas semanas, quantos meses depois, não é, da morte do rei Uzias? Mas para mim tem uma conotação que era pouco tempo depois da morte, né? Essa semana eu vi alguém botar no Face assim: puxa, que tristeza, 1 ano que o meu pai morreu.
Já, meu pai morreu ontem, já tem um ano, né? Dependendo da situação, é pouco tempo, é rapidinho, ou não é, muito tempo. Doente, com dor, 1 ano é um problema danado. Nossa, 1 ano de sofrimento, 1 ano é muito tempo. 1 ano de luta, 1 ano desempregado é pouco ou muito? É muito tempo, não é verdade? Mas 1 ano do nascimento, o primeiro aniversário do seu filho é muito rápido. Aí, mas nasceu ontem, mas já está andando. Mas nasceu ontem, mas já está falando mamãe, né? A minha segunda neta chama a Cátia de Bó, ô Bó, ô Bó. Ô Bó, que beleza, já fala Bó. Eu acho fantástico mãe e avó que entende o filho que fala que ninguém entende, não é verdade? Entende, eu não entendo nada. Aí a Cátia, ela quer que você faça isso. Mas como é que é isso? A Cátia me contou que a minha neta fez assim, e sabe o que ela está pedindo para cá de fazer? A Cecília cantar o maior pintor do mundo. É o maior pintor do mundo, né? E a Cátia cantou para ela. Então, 1 ano. Então, pouco tempo. Aí ele diz assim: no ano da morte eu vi o Senhor. E eu comecei a pensar, e eu faço uma pergunta para você: quem ou o que nós escolhemos ver? Porque você sabe, tem coisas que nós escolhemos ver, tem coisas que nós não queremos ver, tem coisas que nós decidimos não ver na vida. Aí eu pergunto: quem nós temos escolhido ver? Um cadáver ou um Deus vivo? Quem ou o que nós temos escolhido ver? O texto nos diz a experiência do profeta vendo o Senhor em toda a sua glória. Mas antes ele viu o rei Uzias morto. Mas antes ele viu o funeral do rei Uzias. Antes de ver o Senhor da vida, ele viu aquela carranca, aquela cara feia da morte na vida do rei. Isaías era próximo do rei Uzias. Isaías era amigo pessoal. Isaías era conselheiro do rei Uzias. Não foi uma perda banal, comum, fácil, simples para o profeta. Nesse contexto de perda, de luto, de tristeza, poxa, agora acabei de perder o rei Uzias, acabei de participar no ano que morreu o rei Uzias. Deus se revela ao profeta que precisou, ouça, fazer uma escolha antes de olhar para o Senhor ou continuar olhando para a perda, ou continuar olhando para a dor, ou continuar olhando para o fim de uma fase da sua vida, de conselheiro, de ministro, de sacerdote, de conselheiro, não sei. Quando o rei morre, a vida muda, as garantias mudam. Talvez Isaías teve que olhar para um futuro ou dizer: e agora? Como é que vai ser? E agora? O que é que eu vou fazer? Será que o novo rei, vou ser conselheiro do novo rei? Vou assistir? Então, eu pergunto para você, nessa hora, para onde você tem olhado? Meu amigo, sempre que passava no lugar onde tinha sido a igreja há muitos anos, ficava abatido, ficava deprimido, mas Deus tinha lhe dado
um lugar próprio, um lugar adequado, um lugar bonito. Mas ele estava ainda olhando, ele estava ainda se recusando a deixar de olhar para o que tinha perdido, porque tinha morrido na vida dele. Para onde você está olhando? Para o seu, entre aspas, Uzias morto? Ou para Deus? Ou olhamos para um, ou olhamos para o outro. Há muitas pessoas olhando, presas, agarradas ao seu Uzias. Tem muita situação, tem muita perda que elas nos hipnotizam. Tem isso? Você já foi hipnotizado por alguém? Quem já foi hipnotizado por alguém? Ninguém? Nem pelo teu esposo, irmã. Se a Kátia estivesse aqui, ela também não ia levantar a mão. Mas não tem isso? Não tem uma música que faz quando o teu olhar cruzou o meu olhar? Né? Você quer deixar de olhar, mas não consegue, não é verdade? Nossa, que beleza! A Kátia era assim. Ela ia para a reunião da juventude e ficava assim para mim. Aí toda hora que eu olhava para ela, estava me olhando. Já te contei? Eu fiz muita pegadinha com a Kátia. Ela era muito bobinha, a Kátia tinha 14 anos, bobinha pra caramba. Eu dominei tudo ali. Dominei tudo. Eu fui não sei aonde, eu comprei uma aliança de prata e botei no meu dedo, só para provocar ela, coitadinha. Na hora ela veio que veio com tudo. Então, você botou uma aliança, nossa, mas já viu, tá? Já percebeu? Ninguém comentou daquela aliança, mas a Kátia, que aliança é essa? Essa está apaixonada. Porque os nossos olhos ficam. Os nossos olhos se prendem. E infelizmente, eles se prendem muito mais naquilo que morre, naquilo que se perde. E por isso que nós precisamos, mais do que nunca nessas horas, ter a revelação de Deus. Ver o Senhor é sentir o Senhor. Ver o Senhor é ouvir a voz do Senhor. Eu vi o Senhor assentado, as suas vestes enchiam o templo. Então ele viu as vestes, ouviu o Senhor. A percepção da presença de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Você já passou, você já viveu um culto, uma reunião, um tempo de buscar, de adorar, que você sentiu tanta presença de Deus, que é como se você tivesse visto o Senhor, a certeza de que Ele está ali, a certeza de ouvir a sua voz. Eu vi o Senhor. A gente já está falando de uma percepção da presença de Deus, não é? A Bíblia diz que ninguém viu o Senhor. Então, Isaías é mentiroso? Não. Então, é preciso que a gente compreenda isso, né? A gente tem expressões na nossa língua que foi como se eu tivesse visto. Eu não vi, mas vi. Foi tão intenso certas coisas, foi tão real, que não há dúvidas nenhuma. Era como se Deus estivesse ali, né? Você não viu Jesus? Você já passou por isso? Você ouve a voz de Deus, você sente Deus tão forte, você pensa como Jesus estivesse ali, como se eu pudesse tocá-lo, sem tocá-lo. Mas por causa deste derramar da presença de Deus, há muitas pessoas olhando presas, agarradas ao seu Uzias, aquilo que perderam, aquilo que aconteceu de ruim, a traição, a mágoa, um fracasso, uma perda, um medo, uma incerteza. Vamos, olha, não, eu não posso. Já estão ali presas em algo que já está há tanto tempo, há anos atrás. A perda não foi nem naquele ano, naquele momento, mas já tem mais de um tempo. Mas a pessoa está lá. E Deus está querendo mostrar, revelar
tratar, levantar, restaurar, dar uma experiência, mas a pessoa não consegue perceber. Eu vi o Senhor, antes conselheiro do rei, amigo do rei, ministro de um rei que não estava agora mais vivo. E esse eu vi o Senhor transformou o nosso profeta agora em embaixador do reino de Deus para o seu povo. Agora, por causa do que acontece com ele, a experiência com Deus, agora ele é profeta messiânico para as nações. Então eu vim aqui nesta noite apenas para dizer isso para você: escolha hoje que você vai olhar para Deus, que você vai olhar para o amor de Deus por você, que você vai olhar para a mão de Deus na sua vida, porque a mão de Deus na sua vida, apesar de todas as suas perdas, apesar de tudo que você está sofrendo, a boa mão de Deus está sobre você. Se não fosse assim, você nem estaria aqui hoje. Conversei com um pastor essa semana, e eu ouvi da boca daquele pastor: bispo, eu coloquei uma arma, uma pistola na minha boca, engatilhada. Bispo, eu coloquei essa arma na minha cabeça. Bispo, eu entrei num site que ensina como você se enforca. Eu fiquei ouvindo aquilo, meio perplexo. E ele terminou dizendo, esse assunto, dizendo: Deus me guardou. Antes que eu perguntasse, mas por que cargas d'água você tem uma pistola? Ele me contou a história, a razão. Ele disse: não, depois disso eu me desfiz de tudo, me livrei daquilo. Então a gente ouve coisas, mas caramba, não é? Caramba, como é que pode? Às vezes a gente está tão... Precisa acontecer algo de Deus para você poder deixar de olhar, não é? Para aquilo que está levando você a querer morrer, a querer desistir. Tire os olhos do teu Uzias, ele está morto, não pode fazer mais nada por você. Não se esqueça que a morte do teu Uzias, o fato de algo não ter dado certo na sua vida, um fracasso, um sonho destruído, uma perda, uma decepção, não significa que a tua vida acabou. Fala para o irmão do lado: a tua vida não acabou. Fala para esse irmão que está do teu lado. Do jeito que você falou, ele está com certeza que acabou. Do jeito que você falou para ele, deu efeito rebote. Acabou. Fala para o teu irmão: abre o olho, bate no braço dele, olha para mim, cabra. Fala para ele: a tua vida não acabou. Quantos irmãos aqui, bispo, isso é só uma expressão. Quantos de nós já dissemos numa crise: a minha vida acabou? Quantos de nós já dissemos numa perda: e agora, o que vai ser da minha vida? A minha vida acabou. Você já falou isso para você mesmo, num momento da sua vida? Já falou para alguém? Já falou para tua mulher? E a pessoa vem e te encoraja e fala: não fica assim. Mas você passa por certas perdas e a única coisa que você consegue pensar é que não tem mais jeito.
né? Um outro pastor essa semana falou para mim uma coisa que a gente fala muito. O que é? Bispo, eu tenho 55 anos. Aí eu falei para ele, parabéns, eu tenho 62. Pronto, estou na frente. O que isso quer dizer? Qual é a questão? Mas a gente quer dizer assim, eu tenho pouco tempo. Aí eu falei para esse pastor, você sabe que eu sou um pastor? Quantos gostam de mim? Não levanta a mão, deixa para lá. Aí, porque quando a gente pede isso, a gente só olha para quem não levanta a mão, aí não dá certo. Deixa eu falar para você, eu falei para ele assim, pastor, a verdade, pastor, é que talvez você tenha muito menos tempo do que você imagina. Né? Eu tenho 55 anos, pastor, eu tenho... Não, de repente você só tem 10 dias, né, irmão? Você não sabe. De repente você só tem hoje, de repente amanhã tu vai morrer. Meu Deus que sim ou meu Deus que não? Você não sabe. Quantos de nós podemos nos preocupar com isso e acrescentar mais um dia no curso da vida? Ninguém consegue. A vida é tênue. Não é verdade? Mas nós ficamos, não, mas é que eu tenho pouco. A gente nem sabe o tempo que a gente tem, de fato, de verdade. E quando eu falei com isso, ele não falou que nem o pastor Marcos, ai meu Deus. Ele falou assim, eu concordo, bispo. Ele não sabe. Mas nós ficamos assim, bom, nessa altura da minha vida, agora eu não tenho como começar, eu não tenho como fazer isso, a minha vida acabou. Com essa trombada, eu não tenho mais tempo para nada. Mas isso é uma declaração humana. Isso é uma declaração porque os nossos olhos estão no Uzias morto. Nós não, nessas horas nós precisamos daquela experiência, aleluia, de dizer assim, eu vi o Senhor hoje. Eu ouvi a voz dele. Ele foi lá onde eu estava. Ele foi lá na minha caverna, ele foi lá na minha depressão, ele foi lá no meu tormento e disse, tu és meu, a tua vida está na minha mão, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que me revela a você. Eu vi o Senhor. Você sabe, mais do que uma bênção, um milagre, hoje você precisa sair daqui dizendo assim, eu vi o Senhor, Ele falou comigo, Ele tocou na minha vida, eu senti a sua presença, Ele tirou o meu medo, Ele quebrou aquele magnetismo ruim que me prendia a minha perda. Ele me capacitou, como fez com o salmista, eu pude levantar a minha cabeça, elevar os meus olhos, para onde vem socorro, para onde vem bênção, para onde vem milagre, para onde vem a minha salvação está nele, a minha vitória está nele. Guarde no seu coração essa verdade, o fim de alguma coisa não é o fim da nossa vida. A perda de alguma coisa, um fracasso, um projeto falido, não é o fim da sua vida. A única coisa que a gente precisa é de ver o Senhor. Isaías, quem eu vou usar? Em quem eu vou manifestar o poder? Não tem que ser assim, mas algumas vezes é assim. Algumas vezes só quando a gente perde alguma coisa que com sinceridade nós nos voltamos para o Senhor. Nós nos oferecemos ao Senhor. Eu busco o Senhor, eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Por quê? Porque eu não quero perder nada por causa do Senhor. Eu não quero ser incapaz, eu não quero ser inabilitado para conservar, para lhe dar as bênçãos de Deus na minha vida. As bênçãos de Deus na minha vida. Eu não quero colocar nenhuma bênção no lugar de Deus na minha vida. Eu não quero tirar os meus olhos. Depois leia, eu não anotei, mas você pode achar com facilidade, eu acho que é no livro de Crônicas, segundo Crônicas, a história de Uzias.
Interessante, não é minha palavra, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo para você, mas é interessante a história de Uzias. A história de Uzias foi um cara bom. Eu diria assim, nos nossos termos hoje, Uzias foi um crentão, um cara fiel, um cara temente a Deus, um cara que fez tudo que agradava o Senhor, um cara abençoado, um cara capaz. Ele criou navio, ele projetou coisa, ele prosperou, ele criou cidades, ele fez tanta coisa. Abençoado, habilidoso, bom administrador. Seu problema foi esse. Tão abençoado que ele chegou num momento e falou assim: rapaz, não é que eu sou bom mesmo, não é que eu arrebento, não é que eu sei fazer. E quando o coração dele se encheu, Deus feriu ele com lepra, por causa dele ter deixado a sua dependência de Deus, porque Deus saiu do primeiro lugar da vida dele, porque ele não deu glórias a Deus por tudo que estava acontecendo na vida dele, porque ele não glorificou o Senhor, porque ele se apossou como autor daquelas coisas, como se não fosse bênção de Deus. E diz a Bíblia que Uzias morreu leproso na casa de leproso. Não sei se ele morreu da lepra, mas quando ele morreu, se foi de outro mal, ele estava leproso. Então, não busque a Deus, que não seja preciso alguma coisa acabar, né? Que não seja preciso se perder coisas, que nós, eu e você, não sejamos despertados pelas perdas, pelos erros. Não, eu quero ser despertado pelo Espírito Santo, eu quero ser despertado pela palavra de Deus. Eu quero, por mais que o meu Deus me abençoe, eu quero que Deus esteja sempre no primeiro lugar na minha vida. Para Ele o meu louvor, para Ele a minha adoração, para Ele a minha força, para Ele o melhor de tudo que eu possa expressar e fazer e ter e consagrar para Ele. Escolha olhar para o Senhor hoje, e você se surpreenderá com o que Ele vai começar a realizar na sua vida. O que Deus começou a realizar na vida do profeta? Vou enviar você. Eu vou usar a sua vida agora, de uma maneira tremenda. Isaías, um dos grandes profetas, no sentido de ser usado por Deus, no sentido das obras que ele realizou. Então, coloque o seu olhar no Senhor. Deus está dizendo para você: ei, olha para mim. Confia em mim, ouça a minha voz. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu tenho te pedido que todos nós saiamos daqui transformados hoje. Saiamos daqui libertos. Saiamos daqui animados, saiamos daqui encorajados, saiamos daqui com a nossa fé viva, com a nossa confiança, com o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Que esta palavra, que toda esta palavra, que esta declaração que diz: a tua vida não acabou, que o meu irmão tome essa palavra como palavra do Senhor para a sua vida, não como o seu pastor dizendo isso, mas como o seu Deus dizendo diretamente para você. Levanta a tua cabeça, olha para mim, olha para a minha palavra, olha para a minha promessa, olha para aquilo que eu disse. Não é você que se abençoa, não é você que corre atrás, sou eu, o Senhor, que faço na sua vida. Porque se eu não fizer na sua vida, você não fará com a sua força. Meu Pai,
que todos nós possamos dizer: ah, eu vi o Senhor hoje, ah, eu senti a mão dele, eu senti o braço do meu Deus me segurando, me levantando, me pondo de pé, abrindo os meus olhos, tirando as escamas da minha vida, da dúvida, da incredulidade, da tristeza, da mágoa, da revolta, da tristeza. Ele me levantando. Pai, em nome de Jesus, há filhos teus aqui, Pai, tempo demais olhando para a morte dos seus dias, olhando e lamentando a perda, a porta perdida, ah, o meu emprego, ah, eu sou vítima, ah, eu fui perseguido, alguém invadiu, alguém roubou, alguém tirou, alguém me defraudou, alguém me prejudicou. Teu filho, essa tua filha precisa sair daqui hoje dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor, eu ouvi a voz do Senhor. Eu vou avançar, eu vou caminhar, eu vou prosseguir, em nome de Jesus. Vamos todos nos colocar de pé e vamos cantar. Vejo o Senhor, vejo o Senhor